Boa noite, a paz do Senhor seja com todos. Eu trago da igreja de Garça, Paz Church de Garça, um abraço de toda a liderança. O motivo de eu estar aqui é estar debaixo de uma bênção do meu pastor, do meu líder de louvor. Então, eu estou aqui hoje para abençoar a vida de vocês, assim como Deus já tem abençoado a minha vida. Então eu quero trazer de Garça a vocês um abraço muito carinhoso do pastor Mário, de toda a igreja, e estender a vocês, né, a bênção dos céus de estar debaixo de uma liderança tremenda, que é a nossa liderança da Paz Church. Eu fico muito feliz em participar com vocês hoje. Eu me chamo Paulo, eu sou o pai do Tiago, que toca bateria, sogro da Michele, minha esposa Marisa. Eu tenho 3 filhos, um deles é o Tiago, que é o mais velho, a Juliane e o Cassiano. Cassiano, ele é missionário em tempo integral. Hoje ele está lá em Teixeira de Freitas, servindo o Senhor numa igreja, juntamente com a sua esposa e com a sua filhinha. Então eu trago para vocês também a bênção dos céus e o agradecimento, sabe, por vocês nos dar a honra de estar aqui com vocês nesta noite. É uma alegria do meu coração e um temor muito grande na presença de Deus, sabendo que aquilo que Deus faz sobre nós, que Ele faz em nossas vidas, são coisas tremendas e maravilhosas. Ele já fez algo na tua vida, que é você estar na presença dEle. Ele já fez algo tão lindo, que é dar a você a salvação em Cristo. Quando o nosso amado falou aqui que Deus, Ele amou o mundo, né, de tal maneira, que Ele deu seu único Filho unigênito. Todas as vezes que eu vejo, às vezes eu já me emocionei muitas vezes, porque eu tenho filhos, e você que tem seu filho, você não teria a capacidade de dar ele, seu filho, em favor, às vezes, de um familiar, alguém que você ama. E Deus fez isso dando o seu filho, o único filho, para pessoas pecadores, como eu, limitados. Porque quando Deus me chamou, eu era pecador. Hoje eu sou justificado pelo sangue de Jesus, assim como você, e por isso nós temos motivos de estar alegres na presença de Deus. Então, eu queria que você estivesse juntamente comigo, sem muitas delongas. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 16, versículo, nós vamos ler de 1 a 13. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. 1 Samuel, a minha versão é King James. Ela é eu gosto demais dessa versão. Então, se a sua Bíblia tiver um pouquinho diferente, não se preocupe que vai falar a mesma coisa em nome de Jesus, né? Então vamos ler 1 Samuel 16, de 1 a 13. Então, o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio rejeitei, para que não reines mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, em Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, o Senhor orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez com que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto ao Senhor, purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e convidou-os para o sacrifício.
Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como ser humano. Portanto, o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois, Jessé chamou Abinadab e o levou na presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel declarou: também não foi este que o Senhor escolheu. Assim, Jessé levou a Samuel todos os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo e de belos olhos, saudável e admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te, unge, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite colocar diante do Senhor esta palavra. Pai, palavra tão tremenda e maravilhosa, o Senhor já tratou o meu coração com ela, e eu queria que o Senhor o fizesse com esses amados irmãos que aqui estão. E juntamente com eles, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, nesta live. Abençoe todos os lares, abençoe toda a casa, abençoe todas as pessoas que porventura ouverem e serem abençoadas com esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando eu vi o irmão falando de Davi aqui no começo, no Tadel, eu falei: meu Deus, será que ele vai adiantar a minha mensagem, né? Mas a palavra de Deus é rica, pode vir 10 pessoas aqui falar do mesmo assunto, cada vez vai sair de uma forma, porque o Espírito Santo de Deus, a multiforma dele é tremenda e maravilhosa, amém? Então temos aqui um texto. Qual que é a história desse texto? Saul, ele havia se tornado rei, porque o povo cansou-se de ser seguido, de ser orientado pelos profetas que Deus havia posto. E esse povo fala: nós queremos um rei. Aí, pega-se Saul, coloca-se lá para reinar sobre Israel. Só que Saul, na caminhada dele, ele se perde. Aí fala assim: mas como que Deus rejeitou Saul? Em que momento, que dado momento que Deus rejeitou Saul? Agora que eu li aqui, eu vi meu tema aqui. Vou passar para vocês. Título da nossa mensagem: saiba esperar o tempo de Deus. Como nós estávamos vendo e falando, Deus havia rejeitado Saul, que ora era rei de Israel. E até aqui, Deus, através dos profetas, como eu disse, já estava orientando todos aqueles povos, e eles resolveram pedir para que colocasse um rei para reinar sobre eles. Mesmo com Samuel falando: olha, se você colocar um rei, o rei vai chegar e falar assim: seu filho vai trazer para dentro do palácio, vai colocar seus filhos para trabalhar para ele, as suas vinhas vocês vão ter que dar parte dela para o rei, para o sustento dele. Mas assim mesmo o povo falou: nós queremos um rei. E aí colocaram-se Saul, foi lá, o profeta ungiu ele rei, e quando que esse homem se perdeu na presença de Deus? Deus mandou através do Samuel falar para o rei, para ele atacar os amalequitas. E aí, falou que ele ia obter vitória. Aí o que ele fez? Só que você vai lá e extermina todo aquele povo.
acaba com tudo, mata homens, mulheres, crianças, acaba com tudo. E aí, o que Saul fez? Foi lá, matou um monte de gente, porém, o melhor, ele fala que o melhor do gado, o melhor das ovelhas, inclusive Agag, que era o rei, ele trouxe para o palácio. Eu não sei se era para desmoralizá-lo, para mostrar força, o que ele queria com aquilo, mas ele trouxe. Era para ter exterminado tudo. E aí, o profeta vai falar com ele e fala assim, escuta, mas Deus mandou você exterminar tudo e matar, e que são esses balidos de ovelha que eu estou escutando? Eu trouxe para que nós pudéssemos sacrificar a Deus. Olha a cara de pau deste homem. Ele tinha feito errado e ainda usa de uma forma para que achasse que o Samuel, que ele ia agradar dessa situação, de que ele iria sacrificar a Deus aqueles bois, aquelas ovelhas. Mas ali naquele momento, o Senhor o rejeitou imediatamente. Porém, ele continuou reinando no seu trono, direitinho, tudo certinho. Aí, Deus fala para Samuel ir lá ungir um filho de Jessé. Ele vai lá, Jessé tinha oito filhos, e ele foi na casa de Jessé em Belém, olha um, olha outro, passou-se por ele 7 filhos, para vocês verem aonde eu quero chegar. Nos 8 filhos de Jessé, quem estava participando do banquete? Seus 7 filhos, aqueles anciãos que foram, e ele tinha um que não era nem mencionado o nome dele que era Davi. O Davi, nesse momento, ele era rejeitado pela própria família. Quando nós lemos aqui que o Samuel ungiu Davi aqui, no versículo 13, fala assim, Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença. Na presença, guarda bem isso. E essa situação de Saul, de ter contrariado a ordem de Deus, que foi a mesma situação de contrariar, de desobediência, que nós estamos vendo na Bíblia, no Velho Testamento. Você olha, as pessoas iam indo, tudo bem, fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que era direitinho e tal. De repente, a pessoa, você pode ler lá, eu fico entusiasmado com Deus, porque Ele não nos priva de ver essas coisas. A gente vê que a pessoa era forte, tal, fazia, acontecia, porém, fez mal o que era aos olhos do Senhor. E aí Deus rejeitava e pagava-se um preço, a nação toda pagava um preço danado por isso. E aí, Samuel, ele ungiu Davi. E Davi, você fala assim, bom, ele ungiu Davi, aí Davi dali ele foi lá para o palácio, já foi reinar. Não, ele ungiu Davi, Davi voltou para cuidar das ovelhas. E é onde nós vamos chegar com essa palavra. Davi estava juntamente, neste momento, com ele ali, foi ungido, na presença dos irmãos, e Davi, eu creio que na hora que houve essa situação, ele fala, puxa vida, os irmãos olham aquilo e ficou tão tranquilo, porque quando ele foi ungido, ele voltou a ser quem ele era, eles voltaram para a vida cotidiana, Samuel voltou lá para a terra, e aí o que está acontecendo aqui? Imediatamente Davi, ele foi tomado do Espírito de Deus. Porém, Saul foi tomado de um espírito maligno que o atormentava todas as vezes. A ponto de que, a gente olhando um pouco mais à frente aqui, Saul ficava tão atormentado e ele fala, gente, o que eu preciso fazer? Aí deram a ideia de pegar uma pessoa e tocar harpa para ele. E quem que chamaram para tocar harpa para Saul? Davi. Davi foi lá tocar harpa para Saul.
Mas o que eu queria falar com vocês era que Davi voltou ao ser pastor para ser experimentado, para ser preparado para o trono. Quando a gente fala assim, Paulo, mas como que um pastor pode ser preparado para uma guerra? Davi, em dado momento, ele matou um leão para tirar da boca dele uma das ovelhas. Davi fala também numa outra situação que Davi tirou da boca de um urso uma ovelha também, e ele matou um urso também. Aí você imagina Davi lá com suas ovelhinhas, cuidando, na noite, você vê os salmos que Davi escreveu. Eu creio que quando ele voltou da casa do pai, voltou para cuidar dessas ovelhas, ele escreveu aquele salmo maravilhoso, 23, que fala, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aí ele vai indo, quando chega no versículo 5 do Salmo 23, ele fala, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Por isso que eu falei para você guardar, prepara. Deus estava preparando Davi. Davi foi, neste momento em que ele foi ungido, ele tinha 16 anos. E Davi só veio se tornar rei de Israel com 30 anos. Você imagina que ele ficou esses 14 anos sendo preparado por Deus, não dentro de um palácio, mas lá, juntamente com as suas ovelhas. E volta e meia ele ia lá no palácio tocar harpa para que trouxesse paz no coração do rei. Mas isso não ficou só nisso. Davi foi tão... o irmão também falou que Davi estava lá, o pai manda ele levar uns queijos, manda levar um pão, algo para aquele povo que estava lá sendo afrontado por um gigante que era Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura. E ele chegava lá afrontando este povo, e esse povo todo lá, os irmãos de Davi estavam lá, o próprio Saul, como o irmão disse, ele era forte, ele era um guerreiro, ele era alguém que poderia ter enfrentado, mas ele não teve coragem. Precisou Davi, nessa época, um adolescentezinho, vai lá e chega e olha, mas ele já estava com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Na hora que ele olha aquele gigante afrontando o povo lá, ele fala, gente, como que vocês deixam um incircunciso estar afrontando o povo de Deus? Não pode acontecer isso. Eu não admito uma situação dessa. Aí chega e fala, se você tiver coragem, quem matar esse cara aí, o rei vai isentar a família dos impostos e ainda mais, vai dar a filha dele para se casar com ele. Falou, Aí ele foi, perguntou para mais umas 2 outras pessoas e confirmou, e ele vai até Saul. Ele falou, olha, eu vou enfrentar esse cara aí. Ele não pode estar falando, afrontando o povo de Deus. Ele falou, então tá. Aí ele pega a armadura de Saul, um homem de 2 metros e pouco, coloca em Davi, que era um menino, ele fala, um menino de pequena estatura, ruivinho e tal. A palavra fala que ele era bem arrumadinho, mas Davi era pequeno, coloca aquela armadura dele, e ele fala, meu Deus, não dava para mudar os passos. Aí ele saiu, tirou tudo aquilo, e vai lá na beira do rio, cata lá aquelas, vocês conhecem a história, pega algumas pedrinhas, e vai enfrentar com sua funda, com seu estilingue. Ele chega lá, o cara está lá falando as coisas, ele pega e dá uma pedrada que afunda dentro do crânio do cidadão, ele cai de costa. Davi vai lá catar a arma dele, porque Davi não tinha uma espada. Pegou a espada do próprio Golias e arrancou a cabeça e levou para Saul. Mas, onde eu quero chegar com preparação, né? Como eu disse, Saul atormentado, Davi tocando a sua harpa. E uma coisa e foi se passando o tempo e Davi sendo preparado. E uma coisa que eu acho interessante que a gente vê na Bíblia muitas pessoas, assim como nós que aqui estamos, eu tenho certeza que aqui dentro deste local, dentro dessas pessoas, dessas casas que estão nos ouvindo nesta noite, tem pessoas que Deus deu uma promessa e essa pessoa às vezes ela não caminhou sobre esta palavra,
ou quis adiantar alguma coisa. E nós vemos na Bíblia bastante situações de pessoas que também foram experimentadas, pessoas que tinham promessas sobre eles, e às vezes a pessoa quis ajudar Deus. Um deles que eu me lembro, Abraão e Sara. Tinha uma promessa de que ele, pai de muitas nações, e que dele nasceria algo tremendo como as estrelas dos céus, como a areia do mar. E aí, de ti vai nascer um. E o que a mulher faz? Ela estava numa idade muito avançada, vocês também conhecem essa história. Arruma a Agar para que ele tenha um filho com ela. E olha, até hoje está tendo uma confusão dos ismaelitas, aquele povo que está lá naquela briga medonha lá em Israel, são esses descendentes. Então, se vocês veem que quando a gente tem um propósito de Deus, algo que Deus falou para você, que vai acontecer, vai acontecer. Nós não devemos fazer o quê? Adiantar o processo, trazer a situação mais fácil, ou eu vou ajudar a Deus, ou eu vou fazer algo para que eu tome. Por exemplo, Davi foi ungido rei. Se ele fosse lá e matado Saul, ele poderia tomar o lugar de Saul. Porém, ele foi experimentado, tinha todo um processo, toda uma forma. Saul tentou matar Davi várias vezes, porque Davi, quando foi para o palácio, ele já começou a ser colocado como um dos guerreiros de Saul. E Davi, em todas as batalhas que ele saía, por causa da presença de Deus, ele obtinha êxito em todas elas. E aí Saul foi se tornando uma inveja, algo tremendo que foi instalando no coração, ele a ponto de querer matar. A palavra de Deus, a gente lê, que ele pegou a lança dele, se Davi não se desvia, aquilo era cravado na parede, e por muitos, e aí a gente vai vendo, lendo as histórias aqui para frente, a palavra de Deus, vocês vão vendo que livramentos Deus deu a Davi e também para Saul, porque Davi, por várias vezes, ele teve Saul nas mãos, a ponto de querer, que ele poderia ter matado, mas ele não fez, para não perder a bênção do Senhor sobre a vida dele. Nós falamos aqui de Abraão e Sara, eu me lembro de José, filho de Jacó. José teve um sonho, ele sonhou que tinha alguns feixes lá da plantação, e ele era aquele feixe que estava em pé, e os demais ficavam se encurvando. Ele vai, conta esse sonho para os irmãos se encheu de ódio no coração, e ficou tendo uma oportunidade para matar José. Quando você tiver algo para se fazer, você tiver um sonho na tua mão, presta bem atenção para quem você vai falar isso. Às vezes a pessoa que você fala o seu sonho, ela não vai te ajudar. Às vezes a pessoa que você fala o seu sonho, ela não vai sonhar juntamente com você. Quando você tiver um sonho, coloque esse sonho diante de Deus, espere o tempo, peça para que Ele abençoe a tua vida no processo de você merecer recebê-lo, de você estar preparado para a hora que vir. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos preparados para receber. Porque Deus, Ele tem o maior prazer em dar. A palavra de Deus fala que o maior prazer em dar do que receber para a gente, e para Deus também é a mesma coisa. Deus, Ele quer dar e encher você de tudo aquilo que Ele precisa, que você precisa para viver. Às vezes você quer iniciar um negócio, qualquer coisa que seja, a bênção do Senhor, ela está estabelecida sobre você. Porém, às vezes o teu propósito, a palavra de Deus fala, a gente pede e não recebe, porque nós pedimos mal, a palavra fala em Tiago. E nós pedindo mal, nós não recebemos, porque às vezes, quando você pedir algo para Deus, Senhor, eu desejo tal coisa, mas se for para mim sair da tua presença, não me dê. Essa foi uma das primeiras orações que eu fiz logo que eu me converti. Senhor, se for para mim ter coisas que me tire da tua presença, eu não quero, seja qualquer coisa que seja.
E Deus ele vai nos capacitando para que a gente tenha as coisas. E as coisas que nós temos, elas são bênçãos de Deus. E nós apenas cuidamos dessas coisas. Então esse é o sentimento que a gente deve ter. Então, José, vocês sabem o que aconteceu com ele. Ele foi colocado numa cisterna, e aí eles iam matá-lo. Aí de repente vem uma caravana de amalequitas lá, de ismaelitas, né? Ele pega, os irmãos vendem ele para esse povo. Esse povo leva ele lá para o Egito, e no Egito ele é vendido para Potifar. Potifar leva ele para casa, vocês conhecem a história, que a mulher dele tentou seduzi-lo. Ele sai correndo, mas ela segurou a capa. Olha aqui que o homem que você trouxe para minha casa, ele intentou, aqui eu segurei, aí prisão. José tinha sonhos, e os sonhos iam ser realizados na vida dele. Aí quando José vai para a prisão, ele fala assim, puxa vida, e aqueles negócios, daqueles feixes que todos se encurvavam? Ele teve ali um momento que ele viu que ele era um sol, uma lua, e os outros, todas as estrelas se agachavam diante dele. Até o pai dele falou, mas rapaz, então você está dizendo que até eu vou me prostrar diante de você? E se você ver na história, se você ver na palavra, você vai ver que aconteceu isso realmente. Quando ele foi para casa, que os irmãos foram lá para buscar alimento no Egito, ele levou-o para a casa dele, e esses irmãos, na hora que ele apareceu lá, todos ficaram prostrados ao chão. E realmente o sonho se aconteceu. Só que quando ele estava na prisão, e ele poderia ter falado, mas eu estou aqui, eu não fiz nada para merecer isso, então ele poderia ter não recebido aquilo que era para acontecer nele, com a vida dele. Mas ele permaneceu firme no propósito. Firme no propósito. Talvez ele poderia ter facilitado as coisas, ajudado a Deus, mas ele permaneceu no propósito que Deus havia colocado. Com Davi foi a mesma coisa. Aí eu falei do Velho Testamento. E no Novo Testamento? Logo que Jesus foi crucificado, todos os apóstolos, Pedro e João, voltaram a pescar. Voltaram a fazer o que eles faziam antes. E não era para ter acontecido isso, era para eles ter saído, seguido aquilo que Jesus tinha falado para eles fazer, aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Porém, eles voltaram atrás do processo. O que era para ser feito na vida deles? Eles serem profetas e pregar a palavra. Havia morrido Jesus, mesmo que eles tivessem que morrer, eles tinham que levantar a cabeça e manter o que Jesus havia pregado, o que Jesus havia começado. Mas eles voltaram a fazer o que eles faziam antes de Jesus os tirar da onde eles estavam, né? Então, apóstolo Paulo também fala, né, que em tudo ele foi experimentado. Apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção de fé tremenda. Quando ele estava num barco, e aquele barco se jogando e vendo que o barco despedaçou todo e não perdeu nenhuma alma. Aí você fala, puxa vida, o que mais pode acontecer de o barco ter despedaçado todo e tal? Na hora que ele chega na praia, lá vem uma víbora e morde. Aí os outros ficam olhando e falam, vou esperar, esse cara vai morrer. E ele não morreu, porque a víbora, o veneno dela não fez mal sobre ele. E assim pode ocorrer com a gente, porque é promessa de Deus. Mas vamos continuar aqui. Quando a gente tem alguma promessa, ela vai acontecer na nossa vida. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Nós temos que pensar que as coisas que Deus promete para nós, Ele é fiel e justo para fazer acontecer. E só que tem o processo, tem o aprendizado, tem o vale que você tem que passar. E às vezes o que você tem que passar, não adianta eu passar no teu lugar. Não adianta você colocar outra pessoa para fazê-lo. Não adianta. O que é teu, você vai ter que cumprir e Deus vai abençoar a tua vida. Porque o vale ele não é para a morte. Quando você passa pelo vale, é um momento de aprendizado. Quando Deus deixa você passar por situações,
Ele não coloca você em situações para matar, para você ficar prostrado. Ele faz para que você levante a tua cabeça, passe pela prova, dando glória a Deus, como diz a música do irmão Lázaro. Passando pela prova, dando glória a Deus. E aí quando você passa por ela, aí você fala, agora estou pronto, eu vou receber de Deus, aí vem mais uma. Às vezes acontece, porque você não está preparado, você vai passar por mais uma, e aí você vai ver que aquilo vai acontecendo com você o quê? Você vai criando situações, você vai ficar com um casco de tartaruga na costa, que na hora que os dardos inflamados do maligno forem lançados, eles não vão adentrar na tua pele. Glória a Deus por isso. Coisa boa, né? Casco de tartaruga foi legal, isso não estava marcado aqui não. Mas pode até querer desistir, mas Deus traz de volta. Lembre-se de Jonas. Jonas, ele estava lá numa missão, e ele fala, olha gente, não adianta não, eu não vou, tá? Pegou um barco para ir para outro rumo, e aí aquilo vai afundar tudo e não sei o quê, lançam sorte. Quem que era o cidadão que estava ali, o pé frio? Era o próprio Jonas. O que eles catam Jonas? Joga dentro do mar para eles não morrerem. Vem um peixão lá e engole esse moço, leva ele lá até e ele de dentro do ventre desse peixe. Ele ora a Deus. E ele volta, esse peixe, joga ele lá na praia onde ele tem que ir, e foi lá em Nínive, ele pregou a palavra lá, nem ele creu na mensagem que ele havia pregado, tanto que ele subiu assim, ficou olhando, que ele queria ver Deus. Deus falou que ia mandar a saraivada e acabar com toda aquela terra, com todo aquele povo, e ele subiu no morro e ficou olhando. Nem ele creu naquilo que ele pregou. Mas não aconteceu, aquele povo se arrependeram dos seus maus caminhos, se vestiram de saco, jogaram cinza sobre a cabeça, que em sinal de arrependimento, prostraram-se diante de Deus e Deus mudou a história deles. E às vezes Deus quer fazer isso com a gente. Você, humilhando-se na presença dEle, Ele vai mudar a história daquilo que você está passando, seja qualquer ela, seja saúde, seja algum problema, qualquer que seja. Deus, o nosso Deus, Ele tem condições de fazer tudo aquilo que você precisa e necessita. Amém, glória a Deus. E nós temos, nessas situações, do preparo que Davi teve até ele ser ungido rei, nós temos algumas lições que nós deveríamos mencionar e que eu queria que você prestasse atenção juntamente comigo na primeira situação. O propósito de Deus para você, ele vai acontecer, independentemente de você, ou da situação, ou daquilo que você imagina que você não é capaz. Vai acontecer. Porque o propósito de Deus, quando Ele chama você para fazer algo, acima de tudo, Ele capacita você para fazê-lo. E às vezes aquilo você pensa assim, Paulo, mas essa palavra às vezes não é para mim, isso aí é para um vizinho meu, para alguém que eu conheço, tal, mas não. Às vezes Deus quer falar ao teu coração, para você romper algo que você tem aí uma dificuldade. Deus quer falar com você algo que, às vezes você acha que, imagina assim, não, Paulo, eu acho que não é comigo isso. Eu já vi situações de pessoas que falaram sim para Deus, e a pessoa, às vezes, ela num estado em que ela estava trabalhando num lugar confortável, ganhando o seu dinheiro, de repente ela foi mandada embora. Ela e toda a sua família, e ficaram numa situação de extrema situação de precisar de ajuda. A pessoa começa a fazer um salgado, um bolo, alguma coisa, um doce, algo. Eu tenho histórias de pessoas de empresas hoje, que às vezes a pessoa começou fazendo salgado em casa, fritando algum pastel, fazendo um frango. Eu gosto de ver essas situações. Tem um canal da Sky que ele fala, né, se você vê como que começou a Coca-Cola, começou aquele sucrilho Kellogg's, se você vê como que começou... Gente, é algo... Aí você fala, Paulo, mas... aconteceu, eles tiveram, mas a oportunidade é para todos. Se você vê, às vezes é algo pequeno, mas tudo que é grande, um dia começou pequeno. A Marilã, eu estava vendo a história desse povo, se você vê essa história, é linda a história deles. E o tamanho que começou, e ver aonde eles chegaram, ver o que eles fazem. Na minha cidade, eu estudei numa escola que chamava Americano, eles tinham lá um torno e essas coisas.
o senhor Flávio Pérez de Garça e o irmão dele, que era o Dinho, eles estudavam nessa escola num outro ano. Eu estava num ano, eles estavam no ano seguinte, e eles falavam, o professor, que eles queriam automatizar um portão. E eles começam a querer fazer um negócio desse, pega a ajuda de uma outra pessoa, que inclusive era amigo nosso, de uma igreja que a gente frequentava, e desenvolveram um automatizador para o portão. E aí, naquela época, quando eles falaram para o professor falava assim, gente, mas quem que vai querer isso? Um negócio para abrir portão? Ninguém quer isso, rapaz. Isso é coisa de louco, coisa de absurdo. Aí vai e vê a potência que é, e vê para quem vende, e vê o que aconteceu com essa família. Então, você, quando tiver uma ideia, guarde para você. Não fala para pessoas que vai te pôr para baixo, que vai falar que você não é capaz, que aquilo não vai dar certo. Não. Ora para Deus. Senhor, se for para acontecer, mostra o caminho e vai em cima do teu propósito, porque Deus vai fazer acontecer. E às vezes Ele pode fazer isso com a tua vida. E outras pessoas que a gente vê, eu conheci o Flávio, ele era muito simples, pessoas que eram, o pai era um construtor de casas, ele era um pedreiro, e esse moço, ele começou a fazer as coisas, ele se casou com a mulher dele, o pai dela tinha um sítio, então eles eram pessoas todas humildes, pessoas simples, e aí você fala, mas e aí? Ele pensou algo, colocou em prática, e a coisa virou o que virou hoje. Outra situação, quando você acha assim, Paulo, não tem mais nada para inventar nessa vida, não existe. Aí pega um cidadão lá em Garça, o que ele fez? Ele fez uma casinha de lata, e ele aluga para colocar na frente de uma construção, e aquilo ele resolveu fazer aquilo, começou a alugar, de repente ele pegou um nicho, começou a vender isso para os outros fazerem. Hoje ele não tem mais a alocação disso, ele vende no Brasil inteiro. Impressionante. Você fala, Paulo, não tem o que inventar mais. Ele fez uma casinha de lata que é colocada na frente de uma construção para guardar material. E hoje ele está lá numa situação muito confortável, a gente vê uma luta grande, está montando uma indústria lá, coisa, mas muito bem sucedido. Deu certo. Mudou a história. Se você conversar com ele, ele fala até meio errado, ele é meu amigo, cara, se você conversar com ele assim, você fala, Paulo, como que pode um homem desse ter uma ideia? E ele tem umas ideias que vocês não imaginam. A última dele agora é fazer algo para colocar na praia, junto com com os guarda-sol, para a pessoa guardar pertences com segurança. Ele está querendo fazer, vai inventar e vai assim, ele não para de ficar inventando, querendo fazer e acaba dando certo. O propósito de Deus para você vai acontecer, em nome de Jesus. O segundo, não queira ajudar a Deus. Aquilo que você vai querer ajudar a Deus, às vezes pode ser o atrapalho para a tua bênção. Terceira, não negociar e nem fazer aliança errada. Às vezes, você para obter um objetivo na sua vida, faz uma aliança que não seria correta. Essa aliança não vai dar certo, porque Deus não compactua com coisas erradas. O que, por exemplo? Bom, vamos pegar uma coisa assim, bem simples. Aí eu queria começar a vender, eu vou ser corretor de imóveis agora, tal. Em tal determinado lugar tem uns terrenos lá que não tem dono mesmo, vou tomar posse daquilo, vou vender, e depois a pessoa se vire com o dono, tal, de achar... Gente, vai fazer coisa errada? Não vai dar certo, vai dar problema. Em Garça teve uma época atrás, muitos anos atrás, as pessoas, parecia uma pessoa lá vendendo terrenos que era na praia. E teve algumas pessoas em Garça que, por incrível que pareça, com escritura e tudo, só que a pessoa, quando pegou aquela escritura e foi lá na praia, ela dava para dentro do mar uns 5, 6 quilômetros, sabe? Para dentro do mar. Então, o cara fez isso aí, quer dizer, ganhou dinheiro vendendo, enganando os outros. Quer dizer, isso não procede, Deus não compactua com isso, não tem bênção nisso. E aquilo que você faz de errado, você vai pagar um preço que é muito caro e é absurdo. Quarto, ouvir, esperar, mas se preparar também. Você, se for necessário estudar, estude. Se for necessário você olhar as oportunidades, não pare no seu conhecimento.
Se você quer fazer algo que você precisa aprender algo, que você precisa estudar, que você precisa dedicar tempo, faça. Não pare no tempo. Muitas pessoas têm oportunidades. Em Garça tem uma senhora que ela se tornou médica com mais de 60 anos. Ela, com 60 anos, ela resolveu estudar para medicina. E ela se tornou médica, doutora Marina, né? Doutora Marina. Ela tinha um sonho. Aí você fala, Paulo, com 60 anos, essa pessoa devia ficar quietinha em casa, fazendo chá para os netinhos, fazendo uma bolachinha, quietinha. Não. Ela se tornou uma médica, trabalhando lá, e eu nem sei se ela está viva, bem velhinha já, né? Mas não vem ao caso, ela conseguiu aquilo que ela desejava. Ela fez acontecer na vida dela. 5. Ser obediente e não reclamar. A obediência, ela gera bênção na vida da gente. O 6, lembrar que tudo que é grande, a Marilã hoje é o tamanho que é, mas ela começou às vezes num fundo de quintal. Tudo que é grande, um dia foi pequenininho. Começou bem humildezinho. Aí entra a bênção de Deus. A coisa começa a crescer. E aquilo, quando cresce, você não deve crescer juntamente com ela o teu orgulho. Aquilo que você... A simplicidade tem que ser o fiel das coisas. Você não pode, por exemplo, ter um funcionário e você pisar nele. Não. O funcionário, ele tem que ser seu ajudador, o seu parceiro. Eu tenho funcionários da minha empresa lá em Garça, todos eles. Tem um funcionário de mais de 20 anos que está comigo lá e a gente tem um bom relacionamento. Aí a gente acaba sendo até praticamente um pai, porque as pessoas nos respeitam como isso, porque todas as coisas a gente participou de todas as situações que eles estão e estão vivendo hoje na presença de Deus tão bem, né? Maravilhoso. Então, o que era pequeno, um dia ele se torna grande, e o que era grande, um dia foi pequeno. Seja honesto, não passe por cima de pessoas, valorize quando você precisa valorizar. E quando você chegar, aquilo que é pequeno se tornar grande, não esqueça das origens. Contemple pela fé, mesmo que aquilo que você acha que é algo que você fala, Paulo, acho que não, esse está pensando em fazer determinada coisa aqui, mas eu acho que isso aí não vai proceder, não vai funcionar, não vai para frente. Não, acredite, porque às vezes aquilo que você imagina que seja simples, pode ser algo que você vai abençoar a tua vida. Uma coisa eu quero deixar claro para você. Deus, ele tem prazer em fazer com que os cristãos sejam bem-sucedidos. Por quê? A igreja aqui, se um dia você não devolver o seu dízimo, o irmão falou, se você não devolver o seu dízimo, quem tem interesse em essa igreja funcionar é o próprio Deus. Ele não vai depender de você para nada, você me perdoe, não tô ofendendo, sabe? Deus, ele não depende de nós para nada. Ele tem mais interesse em fazer com que essa igreja funcione e que toda essa redondeza que seja alcançada para ele do que você mesmo. Ele deseja que essa cidade seja alcançada, que todos aqui venham a confessar Jesus como Senhor e Salvador. E ele conta com você. Uma coisa eu falo para você, se você levantar e falar, eu quero ser diferente, porque tem uma coisa, às vezes você fala, Paulo, mas eu sou tímido, tal, eu não consigo às vezes falar, mas uma coisa eu vou falar para você, dê um bom testemunho. A Bíblia que as pessoas aí fora, elas leem, é a tua vida. Elas sabem que você, sendo cristão, você dando um bom testemunho, a Bíblia que ele está lendo é a sua vida. Se você for um cristão autêntico, que abençoa a vida das pessoas, pega esse hábito. A pessoa faz algo para você, Deus te abençoe. Vocês vão ver que as coisas começam a acontecer diferente. Na sua família. A Bíblia que às vezes as pessoas que não são cristãs, as pessoas que estão lá às vezes indo em espiritismo e determinadas coisas, a Bíblia que eles vão ler é a sua vida.
ele vai falar, puxa, se Deus fez aquilo na vida de fulano de tal, eu quero para mim, eu vou ver o que está acontecendo, aonde ele está indo, porque ele tem uma família linda, a família dele está abençoada, um relacionamento legal, marido, esposa. Às vezes, o que acontece, um tratamento que você faz, dependendo da situação que você fala para a tua esposa, num determinado lugar, as pessoas vão falar, puxa vida, que relacionamento lindo, eu queria isso para mim. E isso impacta a vida das pessoas, tanto no trabalho, quanto na escola, quanto em casa, com a família, com todos os lugares. A Bíblia que as pessoas leem é a tua vida. Mas, vamos chegando ao final, não vou tomar muito teu tempo, mas vamos chegando aqui, quer ver? Eu até coloquei um negócio aqui que ele é até bem, ele é redundante a situação, mas você vai ver que ele é bem profundo, além de ser redundante. Aprenda a entender a prioridade de Deus para você. Pois às vezes a sua prioridade, aquilo que você está priorizando, não é a prioridade de Deus para você. Ficou redundante. Aprenda a entender as prioridades de Deus. Porque às vezes o que você está priorizando não é o que Deus tem para você. Não é aquilo que Ele espera de você. Não é aquilo que Ele deseja que você faça. Então aprenda a ouvir e sintonizar com o Espírito Santo. O que você está pedindo em oração, às vezes, o tempo de aprendizado parece longo, mas Deus, Ele faz tudo no tempo certo. As portas que Deus fecha na tua vida são boas, são bênçãos para a tua vida. As portas que Ele abre são melhores ainda, porque são portas que Ele vai fazer com que você seja bem-sucedido e abençoado em nome de Jesus. E antes de você pedir outra coisa que você já recebeu ou não recebeu, agradeça aquela que você já tem. Seja grato. A gratidão é algo tremendo e Deus se agrada de gratidão. Quando Deus ele fala para Adão e Eva, olha, vocês têm aqui tudo que vocês podem usufruir, porém, daquele fruto, vocês não comam. Era só isso. Eu creio que tivesse, às vezes, outras árvores daquela no mesmo local. Mas eu não sei porquê. Foram lá e deram ouvido para a serpente. Então você não dê ouvido à serpente. Não dê ouvido para quem não quer que a tua vida vá para frente. Não dê. Não dê ouvido. Se alguém for falar algo para você que não seja de Deus, e às vezes é tão florido, tão bonito, que às vezes seja a ser agradável aos olhos. Porém, o final é morte. Deus abençoe vocês. Davi, depois que ele foi ungido rei, ele ficou um período trabalhando, aprendendo, voltou a ser pastor. Mas ele foi experimentado. E a gente vê os salmos que esse homem escreveu. Paulo, ele só acertou na vida dele? Não. A palavra de Deus diz que Deus olhou para Davi e falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala, Paulo, mas até naquela situação de Betseba, ele era segundo o coração de Deus? Não. Davi era para ele estar na batalha. Ele ficou em casa. Ele ficou no palácio. O tempo ocioso, sem a presença de Deus, fez com que esse homem caísse. Mas ele era segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que ele caía, ele chegava a Deus e falava, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se você ler o Salmo 51, aquele homem ele está se rasgando diante de Deus, e ele se reergueu, pagou um preço tão alto. Se vocês, não é hoje a mensagem, mas se você ver o que aconteceu com a vida de Davi, com a família de Davi, ela foi toda, se você ver, é coisa tremenda. Porém, o final, Deus o deixou ele pronto, levantou ele na força do poder de Deus, para que ele fosse abençoado. E ele abençoou muitas vidas.
a começar da minha. E quando a gente olha Davi, com a obediência que ele tem, Davi, com o preparo que ele teve, e com aquilo que ele tinha no coração dele, de estar na presença de Deus, não importa a situação, não importa o que aconteça, ele levantava a cabeça e dava honra e glória a Deus. Quando ele saía, como o irmão falou, quando ele saía para uma batalha, a batalha não ia ser ganha naquele momento, ela tinha sido ganha na oração, no ele se derramar na presença de Deus e ficar sobre os caminhos de Deus, perguntar para Deus, é para mim ir? Eu vou fazer? O Senhor está comigo? Deus falava, vai. Não tinha onde dar errado, porque quem estava com ele era o leão da tribo de Judá. E é aquele que está dentro de você, porque você hoje, quando eu falo que você, hoje, na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus morando em você, você fala assim, Paulo, mas como que eu sinto o Espírito Santo em mim? É só você deixar ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do coração, porque ele já faz parte da tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Quero orar com você, você que está na tua casa também, que Deus abençoe você, e não queira adiantar processos, esteja na presença de Deus em todos os momentos, para que Ele faça acontecer na tua vida, no momento oportuno, porque o que Ele tem para você vai acontecer, independentemente da situação, das pessoas que não às vezes torcem por você, mas vai acontecer, porque como eu disse, você e Deus são maioria, você e Deus são os maiores, são mais fortes, e você com Deus, você é um trator que passa por cima de qualquer situação, porque Ele é aquele que vai te abençoar, é aquele que vai derramar sobre a tua vida as bênçãos dos céus, e aquilo que é para acontecer na tua vida, em nome de Jesus, no céu já aconteceu, porque Deus já está contigo, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesta noite agradecê-lo por cada um desses que tiveram, ó Pai, a paciência de ouvir a minha mensagem, mas eu quero, Pai, que aquela que seja intrincado no coração, para que o processo, ó Pai, de aprendizado, o processo, ó Pai, de deixar-nos, ó Pai, capazes, seja, Pai, cada dia, em nome de Jesus, aperfeiçoado em nossas vidas. Pai, que o Senhor, neste momento, ó Pai, dando, Senhor, a estes meus amados, pessoas que estão tendo, ó Pai, ideias, coisas abençoadas, coisas a fazer, eu quero que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre eles as tuas mais ricas bênçãos. Pai, que o Senhor dê estratégia para reverter quadro de situações que estão passando difíceis. Pai, que o Senhor abra os olhos para enxergar além da curva, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se há alguém no nosso meio, Pai, necessitando de algo, Pai, que o Senhor venha visitá-los, ó Pai, do mais alto da cabeça às plantas dos pés. Se for alguma enfermidade, que seja curado pelo poder do sangue de Jesus. Se for algo que for necessário, ó Pai, fazer, ó Pai, que o Senhor abençoe poderosamente, abrindo a mente, abrindo, ó Pai, o coração, para que eles esperem no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Abençoa-nos, Deus, neste momento, abençoa a tua igreja, abençoe, ó Pai, todas as past churches que tem aqui no Brasil e no mundo, que o Senhor seja com cada um desses que aqui estão, e abençoe a vida do nosso querido pastor Alexandre, toda a tua família, que sejam abençoados e protegidos pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus abençoe.